Ok, pessoal, voltando aqui finalmente, depois aí de 2 dias aqui trabalhando muito aqui em Guiné-Bissau, já dei algumas palestras, como posso estar mostrando aqui até para vocês. Já dei 3 palestras aqui em Guiné-Bissau, quase não tive mais tempo para gravar videoaulas. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma delas aqui, muito interessante. Aqui a palestra que eu dei aqui em Guiné-Bissau, minha primeira palestra aqui na instituição de ensino, que foi realizada aqui onde fica a embaixada, o consulado do Brasil, que estão alguns alunos aqui que estiveram na palestra, foi muito legal mesmo, aqui alguns organizadores, aqui alguns alunos, aqui o Njai, aqui a esposa dele, aqui Mariama, e aqui os organizadores do evento, aqui o professor de banco de dados aqui de Guiné-Bissau, aqui o aluno aí querendo um autógrafo aqui na camisa, certo? Valeu a pena realmente minha primeira palestra aqui em Guiné-Bissau. Então um abraço e vamos continuar aqui com as videoaulas. Então é o seguinte, pessoal, por exemplo, veja que nós já fizemos aqui um exemplo, conforme vocês já viram aqui, certo? Já está aqui este exemplo, ok? Está funcionando. Agora, o que a gente poderia fazer? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui diferente. Tá? Esse cara aqui, veja que a gente criou um linear gradiente. Então, a gente poderia facilmente criar um radial gradiente. Até eu vou fazer o seguinte, ó. Esse aqui, ó, vou botar assim, ó. Esse aqui vai ficar aqui, tranquilo. Então, para linear gradiente. Vamos fazer dessa forma, tá certo? Até vamos comentar isso aqui agora. E para o radial, aqui, ó, para o radial gradiente, é o que eu vou estar mostrando exatamente agora para vocês. Tá certo? Então, o que nós vamos fazer? O que vai mudar, pessoal? Basicamente, em vez de create linear gradiente, você vai botar create radial gradiente. E o que vai mudar aqui? Que nós vamos passar alguns parâmetros a mais aqui para vocês. Tá certo? Então, vejam bem aqui. Ó. Se tu for olhar isso daqui, veja que ele começa lá em cima e terminou lá embaixo. Certo? Ou seja, ele tem um início e tem um final. Agora, para mim fazer um radial, certo? O que nós vamos fazer? Vamos supor que eu quisesse colocar que o radial começasse exatamente aqui no meio, ó, bem aqui no meio. Eu quero que ele faça de frente para fora. Isto, então, é um radial. Então, se eu quero que ele inicie bem aqui no meio, primeira coisa, vou ter que pegar essa posição. Vejam, pessoal, que os meus dois aqui, ó, qual que nós temos aqui? Ó, posição 0 e 0, certo? Ou seja, ele está começando lá em cima. Ok? Agora não, eu quero que ele comece aqui no meio. Tanto a tanto o height, tanto a largura, quanto o height, que é a altura. Então, o que eu vou fazer? Em vez de ser 0, 0, eu vou pegar o meu canvas aqui, ó. Vou pegar aqui o meu canvas, ponto width, e vou dividir por 2, certo? Por quê? Porque eu quero que ele comece exatamente aqui no meio, tá? E como isso eu já fiz para largura, só que do jeito que tá, ele tá aqui, ó, ele iria começar exatamente aqui em cima, no meio, mas aqui. Agora, por quê? Porque o segundo está 0 aqui, ó. Tá ok? Mas eu não quero que ele seja no 0, eu quero que ele seja aqui no meio. Então, vou ter que pegar a altura e também dividir por 2. Então, eu vou pegar aqui a altura, e vai ser então o canvas, ponto, altura, height, e vou estar dividindo por 2, certo? Então, vamos dividir por 2 aqui, e deu para a bola. E aí, o meu raio inicial continua sendo 0, certo? Porque ele parte de nada, de 0, para daí ele partir para fazer, então, aqui, esse radial gradiente. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer novamente, como a gente vai fazer iniciando de dentro para fora. Tá certo? Então, ou seja, a gente vai posicionamos aqui, a gente vai fazer com que ele inicie e vai daqui para fora. Então, como é que nós vamos fazer? Canvas. Vou pagar aqui, width dividido por 2. A mesma coisa, tanto para a largura quanto para a altura, para que ele faça um movimento bem interessante, bem suave, como se fosse uma esfera, literalmente. Então, aqui é DTH, e aqui vai ser width, canvas,
ponto wide th também canvas.height, desculpa, também dividido por 2. E agora, simplesmente, o que eu informo? Informo um raio, certo? Ou seja, eu quero que ele comece daqui para fora. Então, até que raio que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça até um raio de 300 pixels. Então, vamos simplesmente fazer isso aqui. Vou voltar aqui, dar um F5 e... Opa! Olha que fantástico aqui, pessoal. Está aqui. Então, veja que ficou uma coisa realmente bonita. Veja que ele começou exatamente aqui no meio, onde a gente pediu, certo? Ele começou exatamente aqui e se expandeu até aqui assim, dando um efeito realmente fantástico aqui de uma bola. Então, pessoal, veja que coisa interessante que você pode estar implementando usando Canvas. E no mais, o que tu vai fazer? Tu vai simplesmente ficar testando agora, certo? Por exemplo, vamos vir aqui, o 300 está muito pequeno, vamos aumentar aqui para 500. Mudou para aqui, F5, olha lá como é que ficou, certo? Mudei aqui para 100, certo? Mudei para 100, vai ficar pequenininho ali, ó. Certo? Ficou ali uma lua aqui, tá certo? Então, realmente é muito, muito, muito interessante mesmo isso daqui, tá, pessoal? Então, por exemplo, vamos supor que eu quisesse fazer, eu vou deixar isso aqui num 300, que eu acho que ficou legal aqui, certo? Opa, o que eu fiz aqui? Dividido por 2, F5, aí, beleza? Ficou legalzinho, né? Mais ou menos, ok. Agora vamos supor, pessoal, que, por exemplo, vamos supor que eu quisesse que ele começasse aqui em cima, dando exatamente como se fosse um efeito de um balão, certo? Então, um balão pendurado, pode fazer, simplesmente a gente ia pegar a altura, veja que a altura, a gente está iniciando aqui, ó, tá vendo o início? Eu poderia fazer com que o início dele fosse aqui em cima, então, simplesmente em vez de eu colocar Canvas 8 aqui, eu só iria vir aqui e colocaria o 0. Se ele dá um F5, olha lá, estão vendo ali? Ficou então como se fosse um balão aqui pendurado, tá certo? Então, realmente muito interessante. E é claro que se tu inverter, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, só para voltar ao normal. Se tu inverter aqui, ó, esse 8, tu tirar aqui, certo? Em vez do... Para onde que ele ia ir? Aí olha só o que ia acontecer. Ele ia começar lá de baixo, ou seja, ia fazer esse efeito aqui. Então, pessoal, basta você vir aqui realmente e testar e tentar que não tem erro, tá certo? O que mais que eu poderia estar mostrando aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver o que poderia fazer. Vamos supor que... claro, se você tirar isso aqui daqui, veja que isso aqui está nessa altura, né? Tiramos isso aqui, aí ele vai ficar... Olha lá como é que ficou. Tá certo? Ficou uma coisa bem suave, como se fosse um sol, né? Por quê? Porque ele pegou 300 por 150 pixels. Tá certo? Então ele ficou bem menorzinho. Vamos deixar, eu acho que do jeito que estava aqui, que ao meu ver ficou interessante aqui como exemplo, tá ok? E só para finalizar isso daqui, por exemplo, vamos supor que, veja que aqui nós temos exatamente aqui, ó, preto, branco aqui, tá um exemplo bem interessante, mas tu pode mudar essa tonalidade dessas cores aqui. Por exemplo, eu quero que ele fique um pouquinho mais clarinho. Então, em vez de tu fazer do 00, faça do 11. Ó, veja que ele já ficou mais clarinho, estão vendo? Aqui, 22. Ctrl S, F5, olha lá, mais clarinho. Certo? Está aqui um 44, Ctrl S, F5, olha lá. Estão vendo? Está aqui um 77. Ctrl S, F5, olha lá. Estão vendo? Ficou já um cinza aqui praticamente. Então, olha a diferença do 00 para o 77. Vamos dar aqui um F5. Olha lá, estão vendo? E aqui a mesma coisa. Tu pode começar aqui com AA, F5, olha lá, veja que já ficou diferente o sombreamento dele. Então, pessoal, assim, ó, é interessante quando você realmente tem o conhecimento, começa a fuçar, começa a mexer, porque a partir do conhecimento tu consegue fazer realmente coisas fantásticas, tá ok? Então, obrigado, um abraço, até a próxima videoaula, até mais e tchau!